inteligente a pergunta do Borges, aqui, Reinaldo Borges. Por que a Ucrânia, que corre o risco de perder o território, não assume que não vai entrar para a OTAN? Tem muitas implicações no âmbito de poder e geopolítico aí. Primeiro ponto, provavelmente seria o último ato do Zelensky como presidente da Ucrânia. Provavelmente o próximo seria ele renunciar, porque existe um movimento mundial que fala sobre a própria, não só a questão da independência dos povos, e isso seria simplesmente aceitar uma derrota. Olha, do ponto de vista de defesa, então, seria uma tristeza. Aceitar uma derrota sem ter dado um disparo. Poderia ser encarado, do ponto de vista político e governamental, como uma covardia sem tamanho. Esse é um ponto. Fora que, para a autoestima daquele povo lá, também seria destrutivo. Tem uma série de critérios, não é só isso. Eu estou começando pelos mais básicos e que não estão escritos. Tá? Segundo, que isso poderia isolá-lo perante o próprio Ocidente. O que, na verdade, já está acontecendo. A fala do Zelensky junto ao Macron já foi nesse sentido. Ele só não declarou isso. Tá? Mas seria o fim do governo que ele representa. Né? Outra coisa, significaria abdicar da própria autonomia do país, reconhecer, né, a influência absoluta de um país pela Ucrânia, ou seja, acabaria com a identidade da Ucrânia isso, do ponto de vista, né? Para não falar outras implicações aqui bem mais complexas. Né? Outra coisa, a gente tem que lembrar que esse governo atual e os governos anteriores recentes da Ucrânia se beneficiaram de uma série de fomentos, né, do Ocidente, cederam para isso, né? Posso dizer que se venderam por isso. E apesar das pessoas acharem que essas pessoas chegam ao poder simplesmente porque alguém votou, tem todo um grupo por trás, né, que sustenta os governos. E aí você teria que ter o consenso dessa turma, eu não acredito que eles topariam. Boa pergunta. Quer ver uma outra pergunta que ninguém se faz? Vocês já viram, por exemplo, o pessoal falar... É importante pegar esse gancho aqui da pergunta do Reinaldo Borges. Vocês já viram, por exemplo, alguém falar: entregar as armas, se tivesse as armas nucleares já teriam resolvido, e a Rússia traiu a Ucrânia, agora a questão... Vamos lá. Eu vou fazer um vídeo novamente sobre isso, porque não adianta dizer para o pessoal assistir os vídeos antigos, o pessoal não vai. Vou fazer um vídeo novamente sobre isso, que quando finalizou, ali na década de 90, todo esse processo de União Soviética, e os países foram ficando independentes, enfim, a Ucrânia, inclusive, veio antes disso. A Ucrânia era um espelho das armas russas, né? Da indústria, não só dos equipamentos, mas da própria indústria de defesa russa. Então, esses equipamentos pertenciam a uma relação entre a Rússia e a Ucrânia. Eles não eram propriamente da Ucrânia em si. Eles estavam lá com um acordo estratégico. Segundo, a Ucrânia não tinha condições de operar esses equipamentos sem os códigos da Rússia. Tem muita gente que acha que lançar um equipamento nuclear é fácil e que é só mais um foguetão. Não é isso, pessoal. Vamos lá. Uma ogiva tem um processo eletrônico, uma cabeça de inteligência eletrônica que gerencia a bomba. Ela não é você dando uma martelada que ela explode. Isso é um ponto que as pessoas acham que eu já tenho aqui. Não, você tem um porrete, é verdade. Mas que faz um estrago enorme. Mas a detonação da ogiva ela não se dá por impacto, tá? Ela tem uma reação em cadeia que precisa ser ativada numa sequência que é ativada por um computador. Se você não tiver o código disso, você só tem um foguetão grande, que caindo no lugar, o estrago que ele vai fazer é o peso cinético dele. Tá? E a Ucrânia não detinha isso, é proteção. Inclusive, quando se dissolveu ali, isso foi a primeira coisa que a Rússia fez. Ou seja, aquilo tinha serventia para a própria Rússia enquanto estava lá. Isso é um ponto que as pessoas não conhecem. Aí o camarada jamais deveria devolver. Então o camarada tinha lá um foguete com a sua energia cinética, que já era muita coisa. E fora, óbvio, desmontando, aí você tem os núcleos e tal, que provavelmente
não é igual filme, sabe? O camarada acha que vai chegar lá no final, olha, a Rússia não deixou, então a gente vai aqui e nós vamos abrir e nós vamos tirar o fio, corta primeiro o fio vermelho, o fio... Não é assim, tá? Isso aí é o pessoal que vê muito filme, documentário. A ciência por trás disso é muito mais complexa. Então você precisa ter os acessos na sequência nos códigos certos, senão aquilo vai explodir na tua cara. Não tem esse problema. Fora o fato de que... Vou contar um... Não é bem um segredo. Quem conhece a fundo vai entender, mas é bom, não tem problema isso ser de domínio público. Se de tempos em tempos essa sequência de eventos que está dentro do processo não é alimentada, olha o que eu vou te falar aqui. Inclusive, eles colocam um computador e eles reconfirmam isso de tempos em tempos, aquilo se torna uma bomba relógio dentro do território do inimigo. Então tem tempo para fazer isso. Não é que eles iam poder ficar 10 anos com isso lá. De tempos em tempos, essa sequência tem que ser reprogramada, ao custo de que isso se desative ou o contrário, né? Só para deixar essa parte aqui. E tem um outro detalhe que ninguém lembra quando acusa a Ucrânia disso. A Ucrânia assinou o acordo para devolver as armas para a Rússia com o aval do Ocidente. Foi o Yeltsin e salvo me engano, foi o Clinton à época, que assinaram. E dentro desse acordo existia a garantia de proteção de não invasão da Rússia à Ucrânia, garantida pelos Estados Unidos. Essa conversa fiada toda, que a Ucrânia não é da OTAN, por isso o pessoal não vai reagir, eu não entendo por que ninguém cobra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos garantiu, não, pode dar lá para os russos. Se eles não cumprirem, nós vamos agir. Não precisava de nada disso. A diplomacia, pessoal, e a política, elas são revistas a todo momento. A única garantia que você tem é se você tem autonomia. Se você entregou as armas, já era. Tem muita gente, por exemplo, eu via um tempo atrás, o pessoal defendendo, não, isso é questão, por exemplo, da autodefesa do cidadão, não é importante. O cidadão entrega as armas para o Estado, porque o Estado vai prover segurança. Cacete, irmão. Você entregou a tua capacidade de defesa, já era, você é escravo da vontade alheia. Mas, voltando à questão da Ucrânia, a Ucrânia não confiou só na Rússia. Ela confiou na Rússia e nos Estados Unidos. E mais, para a Rússia, dentro do acordo que a Ucrânia fez e que a Rússia recebeu as armas de volta, a Ucrânia continuaria não poderia passar para o outro lado. Então, para a Rússia, ela diz assim, olha, eu aqui não respeito essa questão da Ucrânia simplesmente porque eles não cumpriram a parte deles no acordo. Quando você passa para o campo da discussão, para o debate de um contrato, e aí? Não adianta ter moderador, irmão. Se as regras não são muito claras, aí vale a força. Eu já expliquei isso. Tudo que funciona aqui dentro do Estado brasileiro só funciona porque o Estado é o braço, vamos dizer, tem o monopólio da força, é um princípio básico do Estado. E as pessoas sabem que se não cumprir, em última instância, você vai lá. Vamos fazer um exemplo claro. Você tem uma demanda com o teu vizinho. Você elege a autoridade que é, vamos dizer, a autoridade policial ou juiz. Você vai lá e debate. Por que você acha que você cumpre o que o juiz determinar? É porque aquele cara está de toga? Não, é porque se não cumprir, ele vai mandar a força do Estado fazer você cumprir. Ou ele vai tomar na marra isso, se for na conta, ou ele vai mandar até a polícia te prender. É força no final. A nível mundial não tem esse policial do mundo, entendeu? Um país decide, o outro decide que não, acabou. Só tem a violência. Não tem mais Aí tem os mecanismos de pressão, que são essas sanções, que cada vez são menos eficientes. Então, não é simples essa história. Olha, não abra mão, não faça isso. Quando a gente vê, já aconteceu. Agora, é uma lição para nós aqui no Brasil entendermos que se a gente vai entregando... Eu estou falando como cidadão mesmo, porque alguém vai cuidar. Amigo, a obrigação de cuidar de você e de seus familiares é sua mesmo. O Estado é para prover os recursos de relação social. Não abra mão da sua liberdade jamais.
A consequência de ir abrindo reiteradas vezes mão da liberdade é que no final você já está pedindo perdão por viver. Pô, desculpa aí por eu existir. Né? Não, a gente não deve chegar nessa situação nunca.